É claro que isso acontece há mais de 2 anos. A cruz é o símbolo mais poderoso e reconhecível da fé cristã. Tem sido usado há mais de 2000 anos. No entanto, nem todas as cruzes são iguais. Cada um tem um significado único moldado pela história, escritura e mensagem de Cristo. A cruz é mais do que apenas um símbolo. É uma declaração. Isso nos lembra o preço que Jesus pagou, o amor que ele derramou e a vitória que ele garantiu para nós. Não é apenas algo para vestir em volta do pescoço ou pendurar nas paredes. É um chamado para segui-lo. Antes de explorarmos os diferentes tipos de cruzamentos e o que eles representam, há 3 coisas a ter em mente. Primeiro, lembre-se de que a cruz não é apenas decoração, é sagrado. Representa o sofrimento e o triunfo de Cristo. Segundo, o significado de qualquer cruz deve estar enraizado nas Escrituras. Nem todas as tradições estão alinhadas com a verdade bíblica. Terceiro, o poder real da cruz não está no. Primeiro, a cruz é mais do que decoração, é sagrado. Representa o sofrimento e o triunfo de Cristo. Segundo, o significado de qualquer cruz deve estar enraizado nas Escrituras. Nem todas as tradições estão alinhadas com a verdade bíblica. Terceiro, o verdadeiro poder da cruz não está no próprio símbolo, mas somente em Jesus Cristo. Uma cruz pode nos inspirar, mas a salvação só vem através dele. Enquanto caminhamos por 10 tipos diferentes de cruzamentos e seus significados, vamos abordar isso com corações abertos, sabedoria e profunda reverência pela verdade de Deus. Vamos começar com a mais bem-estar. A cruz latina é o símbolo mais conhecido e querido do cristianismo. Seu design simples, um feixe vertical atravessado por um mais curto horizontal, atinge um peso de significado muito além do que encontra os olhos. Representa o instrumento sobre o qual Jesus foi crucificado. Mais do que isso, é o melhor que a cruz latina é o símbolo mais reconhecido e estimado do cristianismo. Seu design simples, um feixe vertical atravessado por um mais curto horizontal, atinge um peso de significado muito além do que encontra os olhos. Representa o instrumento sobre o qual Jesus foi crucificado. É um lembrete de seu sacrifício, seu amor e a redenção que ele garantiu para nós. Os evangelhos pintam uma imagem vívida da crucificação, um momento em que o céu e a terra colidiram profundamente. Como Jesus levou sua cruz para Golgata, não foi apenas uma execução. Foi o cumprimento de um plano divino desencadeado muito antes de Isaías profetizar sobre esse momento. Séculos antes, foi dito: ele foi ferido por nossas transgressões, ele ficou machucado por nossas iniquidades. O castigo para a nossa paz estava com ele, por suas listras, somos curados. Todo cílio, todo prego e cada momento de sofrimento tinha um propósito, era o preço de nossa salvação. No coração da cruz latina está a realidade da substituição. Jesus tomou o nosso lugar. Paulo colocou desta maneira: ele fez daquele que não sabia o pecado para nós, para que pudéssemos nos tornar a justiça de Deus nele. Isso significa que o castigo destinado a nós foi colocado sobre ele, em troca, recebemos sua justiça. A cruz não é apenas um artefato da história, é um lembrete vivo de que a salvação é encontrada apenas em Cristo. A cruz não foi o fim da história. Não se tratava apenas de sofrimento e morte. Foi sobre vitória. Quando Jesus gritou: "Está terminado", ele não estava admitindo derrota. Ele estava declarando triunfo. O poder do pecado foi quebrado, a morte perdeu o controle. 3 dias depois, a tumba vazia provou que a cruz não era um lugar de finalidade, mas de realização. A cruz não foi o fim da história. Não era sobre sofrimento e morte. Foi sobre vitória. Quando Jesus gritou: "Está terminado", ele não estava admitindo derrota. Ele estava declarando triunfo. O poder do pecado foi quebrado. A morte perdeu o controle. E 3 dias depois, a tumba vazia provou que a cruz não era um lugar de finalidade, mas de realização. Nosso Salvador não permaneceu na cruz. Ele também não ficou no túmulo. Ele se levantou novamente. É por isso que a cruz, embora um símbolo de sofrimento, também seja o maior emblema da esperança. Então, o que isso significa para nós hoje? A cruz é mais do que algo para vestir em volta do pescoço ou exibir em uma igreja. É um chamado para seguir a Cristo.
O próprio Jesus disse: se alguém deseja. Nosso Salvador não permaneceu na cruz, nem ficou no túmulo, ele se levantou novamente. A cruz é um símbolo do sofrimento e o maior emblema da esperança. A cruz é mais do que algo para vestir em volta do pescoço ou exibir em uma igreja, é uma ligação para fora baixo. Cristo Jesus disse que, se alguém deseja vir atrás dele, deixe-o negar a si mesmo e pegar sua cruz diariamente e segui-lo. Pegar nossa cruz significa se render, confiar e viver na realidade de sua graça todos os dias. Nem sempre é fácil, mas vale a pena, porque, assim como Jesus suportou a cruz para a alegria que ele está diante dele, perdemos porque sabemos que nossa recompensa é eterna. A cruz latina não é apenas um símbolo, é uma âncora e uma comissão. Isso nos enraiza na verdade do sacrifício de Cristo, na força de nossa fé hoje e na promessa da vida eterna. Ele também nos envia porque a mensagem da cruz não deve ficar quieta. Paulo sabia disso quando declarou corajosamente: não tenho vergonha do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação para todos que acreditam. A cruz é o batimento cardíaco de nossa fé. É a razão pela qual temos esperança, a razão pela qual permanecemos perdoados e a maior prova do amor de Deus por nós. Então, vamos nos perguntar: o que faremos com isso? Vamos admirá-lo à distância ou abraçaremos sua ligação? Vamos deixar que seja apenas um símbolo religioso ou permitiremos que a cruz tenha o poder de transformar nossas vidas? Não é apenas parte da história, é o ponto de virada da eternidade. Não se trata apenas de unhas de madeira. É sobre o momento em que a misericórdia e o julgamento se encontraram, quando nossa dívida foi paga integralmente, e quando o amor foi derramado da maneira mais poderosa imaginável. Esta é a cruz latina. Esta é a nossa salvação. Este é o nosso chamado. A cruz grega é um contraste impressionante com a cruz latina, mas carrega profundo significado teológico. Ao contrário da forma tradicional do crucifixo, a cruz grega consiste em 4 braços iguais que se estendem para fora, formando um equilíbrio perfeito. Esse design simétrico reflete a harmonia, a unidade e a integridade encontradas na ordem divina de Deus. A cruz grega fica em contraste com a cruz latina, mas carrega profundo significado teológico. Ao contrário da forma tradicional do crucifixo, a cruz grega consiste em 4 braços iguais que se estendem para fora, formando um equilíbrio perfeito. Esse design simétrico reflete a harmonia, a unidade e a integridade encontradas na ordem divina de Deus. A cruz grega é um lembrete de que o Evangelho não está vinculado por geografia, cultura ou status social. É uma mensagem para todos, todas as pessoas em todos os lugares, para todos os tempos. Desde os primeiros dias do cristianismo, a cruz grega tem sido um símbolo do alcance universal da obra redentora de Cristo. O sacrifício de Jesus não se limitou a uma única nação ou grupo étnico, pelo contrário, foi a cruz grega um símbolo do alcance universal da obra redentora de Cristo. O sacrifício de Jesus não se limitou a uma única nação ou grupo étnico, foi o cumprimento da promessa de Deus de abençoar todas as nações através da semente de Abraão. Essa verdade é totalmente realizada na Grande Comissão, onde Cristo ordena que seus discípulos façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A cruz grega, com seus braços uniformemente distribuídos, reflete esse escopo universal. Esta missão é expansiva e inclusiva. A mensagem de salvação se estende para fora em todas as direções sem limite. Na sua essência, a cruz grega também representa a igualdade dos crentes em Cristo. Em um mundo frequentemente marcado pela divisão, status e hierarquia, o Evangelho permanece como o grande empate. Paulo afirma essa verdade em Gálatas 3:28, escrevendo lá: a cruz grega representa a unidade dos crentes em Cristo. Em um mundo cheio de divisão, status e hierarquia, o Evangelho é o grande equalizador. Paulo confirma isso em Gálatas 3:28, escrevendo: não existe judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois você é todos em Cristo Jesus. Todos os que vêm à cruz em fé são recebidos na mesma família de Deus, vestidos com a mesma justiça de Cristo e concederam a mesma herança eterna. Não há judeu ou grego,
nem escravo ou livre, nenhum homem ou mulher. Vocês são todos em Cristo Jesus. Independentemente da formação, raça ou posição social, todos os que vêm à cruz em fé são recebidos na mesma família de Deus, vestidos com a mesma justiça de Cristo e concederam a mesma herança eterna. Isso serve como um chamado à unidade dentro do corpo de Cristo. A igreja primitiva enfrentou muitos desafios, pois reuniu pessoas de origens muito diferentes, judeus e gentios, ricos e pobres, estudiosos e trabalhadores. Os apóstolos pediram repetidamente aos crentes que deixassem de lado suas diferenças e abraçar sua identidade compartilhada em Cristo. Paulo escreve em 1 Coríntios 1, o chamado à unidade dentro do corpo de Cristo é claro. A igreja primitiva enfrentou muitos desafios ao reunir pessoas de origens muito diferentes, jovens e gentios, ricos e pobres, estudiosos e trabalhadores. Os apóstolos pediram repetidamente aos crentes que deixassem de lado suas diferenças e abraçar sua identidade compartilhada em Cristo. Paulo escreve em 1 Coríntios 1, 10 Agora, implorei a você, irmãos, com o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos vocês falam a mesma coisa, que não haja divisões entre vocês, mas que vocês se uniram perfeitamente na mesma mente e no mesmo julgamento. A cruz grega incorpora esse ideal, uma estrutura em que todas as partes são iguais e onde cada braço é essencial para o todo. Este símbolo também nos lembra o equilíbrio exigido na vida cristã. A fé não é apenas uma busca intelectual, nem é apenas uma experiência emocional. É uma caminhada que requer. Jesus exemplificou um equilíbrio perfeito de convicção, graça, verdade e amor, bem como doutrina e ação. Ele demonstrou santidade inabalável e compaixão sem limites. Ele chamou os pecadores a se arrepender, além de estender a misericórdia aos quebrados. Ele permaneceu firme contra a hipocrisia, recebendo os humildes de braços abertos. Como crentes, devemos seguir o exemplo dele. Devemos manter uma fé que não é rígida nem imprudente, mas firmemente enraizada na verdade e no amor. A cruz grega nos desafia a examinar nosso equilíbrio espiritual. Vivemos em harmonia com os ensinamentos de Cristo. Nós espalhamos ativamente o Evangelho além de nossas zonas de conforto. Tratamos colegas crentes como verdadeiros irmãos e irmãs sem parcialidade ou preconceito. Nossas respostas a essas perguntas moldam nossa fé e refletem o caráter de Cristo para o mundo. Os dois cruzamentos, em forma de letra T, estão entre os símbolos mais antigos e fascinantes da história bíblica. Eles apareceram muito antes da crucificação de Jesus. As Escrituras são uma marca de proteção divina. Embora possa não se parecer com a cruz tradicional, seu significado é profundo. Simboliza julgamento, redenção e um poderoso sinal de pertencer a Deus. O livro de Ezequiel oferece um exemplo impressionante do poder desse símbolo. Em uma visão de julgamento sobre Jerusalém, Deus ordena que um mensageiro passe pela cidade e marque a testa daqueles que sofrem com o pecado e a corrupção ao seu redor. Essa marca, a última letra do alfabeto hebraico, Ezequiel 9, 4 registros afirmam definitivamente que as instruções de Deus viajaram pela cidade de Jerusalém e marcaram a testa daqueles que lamentavam as abominações da cidade. Aqueles que receberam essa marca foram poupados da destruição e separados como fiéis remanescentes de Deus. Este momento nas Escrituras ainda fala conosco hoje. A cruz alta não é apenas sobre história, é um lembrete de que Deus vê aqueles que são fiéis e se recusam a estar em conformidade com a escuridão ao seu redor. Noé e sua família estavam protegidos na arca, e os israelitas foram poupados pelo sangue do Cordeiro da Páscoa. A marca de Deus é sobre aqueles que confiam nele, mesmo em tempos de caos e julgamento. Deus conhece e preserva o seu próprio. Os dois cruzamentos apontam para a frente, prenunciando Jesus, a fonte final de proteção e salvação. Assim como os fiéis nos dias de Ezequiel foram marcados como pertencentes a Deus, hoje os crentes são selados em Cristo. Paulo escreve em Efésios 1, você confiou nele depois de ouvir a palavra da verdade. O evangelho de sua salvação o selou com o Espírito Santo da promessa. Esta não é uma marca física, é uma realidade espiritual. É uma garantia inabalável de que pertencemos a Deus e estamos sob sua cobertura.
A forma das duas cruzes carrega uma mensagem oculta. Nos tempos antigos, era um símbolo de libertação. Os primeiros cristãos viram algo ainda mais profundo, sua semelhança com a cruz sobre a qual Jesus foi crucificado. A crucificação não foi apenas um evento trágico na história, foi o cumprimento do plano de Deus desde o início. A marca que antes significava a proteção na visão de Ezequiel tornou-se o próprio instrumento de salvação em Cristo através de sua morte. O que antes era um sinal de ser poupado do julgamento se tornou o melhor sinal de redenção. Isso nos desafia. Ele nos pede para viver como pessoas marcadas por Deus, para defender a justiça em um mundo que se afastou dele e permitir que seu selo de proteção e salvação molda nossas vidas. Assim como os fiéis em a visão de Ezequiel foi separada, nós também somos chamados para ser diferentes. Devemos ser um povo que reflete Cristo em tudo o que fazemos. A cruz é mais do que uma letra ou forma. É um sinal de pertencimento. É um lembrete de que Deus conhece o seu, e aqueles que confiam nele nunca serão abandonados. O mesmo Deus que marcou seu povo no passado é o mesmo Deus que marca seu povo hoje. Se você está em Cristo, você carrega essa marca de redenção agora e para sempre. St. Andrew's Cross, um símbolo de humildade e martírio, em forma de X, conta uma história de humildade, sacrifício e fé inabalável. O cruzado tradicional na vertical aqui se estende na diagonal, simbolizando duas coisas. Primeiro, mostra como o apóstolo Andreu foi crucificado. Segundo, mostra o tipo de fé que ele vivia. Sua história é um lembrete poderoso de que seguir Jesus não é sobre conforto, é sobre compromisso, não importa o custo. Andreu não era de buscar atenção ou glória. Uma das primeiras coisas que aprendemos sobre ele nas Escrituras é que ele levou seu irmão Simão Pedro a Jesus, simplesmente dizendo: encontramos o Messias. Ele não conseguiu sobre si mesmo, ele só queria que os outros soubessem a Cristo. Ele levou um coração para o Evangelho ao longo de sua vida, viajando para compartilhar as boas novas com aqueles que nunca a ouviram. Sua fidelidade acabou levando a um fim brutal. Segundo relatos históricos, Andreu foi condenado à morte por pregar sobre Jesus. Ele não correu. Ele não implorou por misericórdia. Ele aproveitou a oportunidade de glorificar a Cristo. A tradição diz que, quando ele deveria ser crucificado, ele pediu para ser colocado em uma cruz diagonal, em vez de tradicional, porque não se sentia digno de morrer da mesma maneira que seu Senhor. Esse tipo de humildade e devoção reflete o que o próprio Jesus ensinou: se alguém deseja vir atrás de mim, deixe-o negar a si mesmo e pegar sua cruz e me seguir. Andreu não apenas acreditou nessas palavras. Ele colocou essas palavras em prática. A cruz de St. Andreu nos ensina uma lição importante: a fé não é sobre o que ganhamos, é sobre o que estamos dispostos a desistir. Não se trata de status ou reconhecimento, é sobre rendição. Enquanto a maioria de nós não enfrentará uma cruz literal, seguir Cristo ainda exige sacrifício. Significa depositar ambições pessoais, permanecer fiéis quando é difícil e escolher a obediência, mesmo quando isso nos custa algo. Paulo colocou isso sem rodeios em 2 Timóteo 3:12, aqueles que escolhem viver piedosos em Cristo Jesus enfrentarão perseguição. Isso não significa sofrimento físico para todos, mas significa escolher Cristo em vez de conveniência, verdade sobre popularidade e obediência sobre a facilidade. A história de Andreu mostra que o sofrimento não é o fim da história, faz parte dela. Faz parte de algo maior. Mesmo na morte, sua fé continuou a inspirar gerações de crentes. O evangelho que ele pregou não morreu com ele. Assim como Jesus, a crucificação levou à ressurreição e vitória. O compromisso inabalável de Andreu se tornou um testemunho que ainda fala hoje. O próprio Jesus prometeu: abençoados são aqueles que o compromisso inabalável de Andreu é uma prova do poder da fé. Sua fé continuou a inspirar gerações de crentes, mesmo na morte. O evangelho que ele pregou não morreu com ele. A crucificação de Jesus levou à ressurreição e vitória. O próprio Jesus prometeu que abençoados são aqueles que são perseguidos pelo amor de justiça, pois deles é o reino dos céus. St. Andrew's Cross nos lembra que a vitória real não está evitando dificuldades. Está firme em fé através dele.
Isso nos desafia a fazer perguntas difíceis. Quão profundo é o nosso compromisso com Cristo? Estamos seguindo Ele apenas quando? A cruz de St. Andreu representa a verdade de que a verdadeira vitória não está evitando dificuldades, está firme em fé. Essa cruz nos desafia a fazer perguntas difíceis. Qual é o nosso compromisso com Cristo? Estamos seguindo Ele apenas quando é fácil, ou estamos dispostos a confiar nele, mesmo quando isso nos custa? Vivemos com o tipo de humildade e ousadia que Andreu fez. Esta cruz também oferece conforto porque, não importa o que enfrentem por causa de Cristo, nunca enfrentamos sozinho. Aquele que nos chamou é o mesmo que se fortalece e defende. A cruz de St. Andreu é mais do que um símbolo da morte de Andreu, é um símbolo de sua fé inabalável. Isso significa humildade que não busca reconhecimento, devoção que não vacila e perseverança que não desiste. Andreu pode ter morrido na cruz, mas através de seu testemunho, ele aponta para o maior. A cruz de St. Andreu é mais do que um símbolo de Andreu morte, é um símbolo de sua fé inabalável. Isso significa humildade que não busca reconhecimento, devoção que não vacila e perseverança que não desiste. Andreu pode ter morrido na cruz, mas através de seu testemunho, ele aponta para a maior verdade de todos, vida eterna em Cristo, quem conquistou a morte para sempre. A cruz de Jerusalém é um dos símbolos mais impressionantes e significativos da história cristã. Ao contrário do familiar cruzamento latino único, este apresenta uma grande cruz central com 4 cruzamentos menores colocados ao redor dele. A cruz de Jerusalém é o símbolo mais impressionante e significativo da história cristã. É mais do que um design, é uma declaração. Ele fala da missão que Jesus deu a seus seguidores, uma missão que ainda está se desenrolando hoje. Antes de subir ao céu, Jesus ordenou que seus discípulos fossem, portanto, e essa cruz é uma imagem poderosa da mensagem de Cristo chegando ao mundo. É mais do que um design, é uma declaração. Fala da missão que Jesus deu a seus seguidores. Esta missão ainda está se desenrolando hoje. Antes de subir ao céu, Jesus ordenou que seus discípulos fossem e fizessem discípulos de todas as nações. Eles deveriam batizá-los em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Isso não foi apenas uma sugestão, foi um chamado. O Evangelho nunca foi feito para permanecer em um só lugar, confinado nas paredes de uma igreja ou limitado a um grupo de pessoas. Era para se espalhar para fazer discípulos de todas as nações batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Evangelho não deve permanecer em um só lugar, confinado nas paredes de uma igreja ou limitado a um grupo de pessoas. Destina-se a se espalhar pela terra, tocando todas as nações e todo o coração. A cruz de Jerusalém representa isso. A grande cruz central nos lembra que Jesus está no centro da salvação, enquanto os 4 cruzamentos circundantes simbolizam a mensagem do Evangelho que se estende aos 4 cantos do mundo, norte, sul, leste e oeste. Esta cruz também reflete o que aconteceu nos primeiros dias da Igreja. Após a ressurreição de Jesus, seus seguidores não ficaram em Jerusalém, eles saíram, exatamente como ele comandava. O livro dos Atos nos diz como o Evangelho se espalhou, começando em Jerusalém e depois se movendo para a Judéia, Samaria e além. Jesus, diga a eles que você será testemunhas para mim em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até o fim da terra. O padrão do Evangelho que irradia para fora corresponde ao design da cruz de Jerusalém. Isso nos lembra que a missão de Cristo não terminou até que todas as pessoas tenham a chance de ouvir as boas novas. Diga a eles que você será testemunha para mim em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até o fim da terra. O padrão do Evangelho que irradia para fora corresponde ao design da cruz de Jerusalém, lembrando-nos que a missão de Cristo não terminou até que todas as pessoas tenham a chance de ouvir as boas novas. A cruz de Jerusalém não é apenas sobre história, é um desafio para todos nós agora. Espalhar o Evangelho não é algo que apenas pertencia aos apóstolos ou aos primeiros cristãos. É de responsabilidade de todos que seguem Jesus. A fé não é para ser mantida privada, é para brilhar. Jesus disse, você
A cruz de Jerusalém é mais do que um símbolo histórico, é um chamado à ação para todos os crentes. Espalhar o Evangelho não é apenas para os apóstolos ou os primeiros cristãos, é uma responsabilidade para cada um de nós que segue Jesus. A fé não é privada, é para ser compartilhado. Jesus disse: "Você é a luz do mundo." Uma cidade em uma colina não pode ser escondida. O Evangelho é essa luz, e devemos levá-lo a qualquer lugar, para nossos locais de trabalho, nossos bairros e até os lugares mais difíceis onde a esperança parece perdida. Compartilhar o Evangelho não é fácil, e nunca foi, mesmo diante da perseguição. A luz do mundo não pode ser oculta. O Evangelho é essa luz, e devemos levá-lo aonde quer que vá, nossos locais de trabalho, nossos bairros e até os lugares mais difíceis onde a esperança parece perdida. Compartilhar o Evangelho não é fácil. Nunca foi. Desde a perseguição da igreja primitiva até os desafios enfrentados pelos crentes hoje, espalhar a verdade sobre Jesus sempre veio com resistência. Mas a cruz de Jerusalém nos lembra que nenhuma dificuldade pode impedir o poder do reino de Deus. O próprio Jesus prometeu: "No mundo, você terá tribulação, mas seja de boa alegria. Eu superei." A cruz de Jerusalém é como um testamento da fé inabalável que guiou os cristãos através dos tempos. Isso nos lembra que a mensagem do Evangelho é imparável e que nenhuma quantidade de oposição pode segurá-la. A cruz é um símbolo da resiliência, um lembrete de que, mesmo quando confrontado com os desafios, a verdade do Evangelho resistirá. É um farol de unidade, lembrando-nos que, apesar da diversidade de idiomas, culturas e nações que compõem o cristianismo, todos estamos unidos em nossa fé compartilhada. Como Paulo escreve, somos todos parte de um corpo em Cristo, com uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo e um Deus e Pai de todos. O Evangelho não se limita a nenhuma nação ou grupo, é para todos, em todos os lugares, e a cruz de Jerusalém é uma prova dessa verdade. A cruz de Jerusalém nos lembra que, apesar de nossas diferenças, estamos unidos em Cristo e em nossa missão compartilhada para torná-lo conhecido. Isso significa que o Evangelho ainda está em ação, espalhando-se imparável. Hoje, a cruz nos incentiva e nos desafia a assumir nosso papel em espalhar a mensagem e amar a Cristo. A cruz de Jerusalém é um lembrete ousado de que o plano de Deus é imparável. Ele nos une em Cristo e nos chama a desempenhar nossa parte para espalhar a mensagem e compartilhar o amor de Cristo através de nossas palavras, ações e vidas. A cruz nos pergunta: estamos fazendo nossa parte para espalhar o Evangelho? A cruz nos chama à ação. O plano de Deus é claro: fazemos parte de uma missão que começou com Jesus e continua hoje. O Evangelho não deve ser contido, é para sair. A cruz de Jerusalém nos lembra com ousadia que o trabalho do Evangelho não está concluído. Devemos entrar nessa missão, levar a verdade como uma luz e desempenhar nosso papel em trazer a mensagem de salvação aos fins da terra. A cruz celta carrega uma mensagem: o Evangelho não está concluído. Fazemos parte de uma missão que começou com Jesus e continua hoje. Esta cruz nos chama para entrar nessa missão. Devemos ser uma luz, manter a verdade e desempenhar nosso papel em trazer a mensagem da salvação aos fins da terra. A cruz celta carrega uma mensagem de fé, eternidade e o amor inquebrável de Deus. Enquanto a cruz latina é frequentemente associada à crucificação de Jesus, a cruz celta nos lembra que seu sacrifício faz parte de algo muito maior, a presença eterna de Deus, seu reino interminável e suas promessas inabaláveis. No seu coração, a cruz celta fala. A cruz celta é um símbolo da eternidade, o amor inquebrável de Deus e o reino interminável. Seu círculo não é apenas decoração, representa algo fundamental sobre o Deus. Ele é eterno, sem começar ou fim. O salmista captura essa verdade: antes que as montanhas fossem trazidas à tona, você sempre formou a terra e o mundo, mesmo de eterno a eterno, você é Deus. Isso é reconfortante e humilhante. O mesmo Deus que criou o universo foi quem enviou seu Filho para nos redimir, e seu amor é eterno. Esse círculo também representa a totalidade, algo que a humanidade procura desde o início. As pessoas procuram significado no sucesso, nos relacionamentos, na riqueza, mas nada satisfaz, exceto Cristo.
Como Jesus disse, dou-lhes a vida eterna, e eles nunca perecerão, ninguém os arrancará da minha mão. A cruz não é apenas sofrer, é sobre esperança. É a ponte que leva à eternidade. A cruz celta é um lembrete de que em Cristo, nosso futuro é seguro e nossa esperança é inabalável. Esta cruz também está ligada à história dos primeiros missionários cristãos, especialmente na Irlanda e na Escócia. Muitos acreditam que St. Patrick o usou como uma maneira de conectar a verdade cristã à cultura celta. Ele rejeitou suas tradições e mostrou-lhes que a mensagem de Jesus cumpriu seus anseios espirituais mais profundos. O Evangelho não pertence a apenas um povo ou uma nação, pertence ao mundo inteiro. Fala com toda a cultura, idioma e todo o coração que anseia pela verdade. A cruz celta é um belo símbolo disso. A cruz celta é um lembrete de que o cristianismo não é apagar a identidade, mas transformá-la. Mais importante ainda, a cruz pinta uma imagem poderosa do amor de Deus. Muitas vezes lutamos para entender a vasta e ilimitada extensão de sua misericórdia, mas a Bíblia deixa claro. Estou convencido de que nem a morte, a vida, os anjos, os princípios, os poderes, as coisas presentes, as coisas por vir, a altura, a profundidade ou qualquer outra coisa criada não podem nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Lord. Deus círculo sem fim na cruz celta reflete essa verdade. Morte, vida, anjos, principais e todas as coisas criadas não podem nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. O círculo interminável na cruz celta reflete essa verdade, assim como o círculo não tem fim, nem o amor de Deus por nós. Não há pecado muito grande, nem muito quebrado, sem distância muito longe que sua graça não pode alcançar. Esta cruz nos lembra de maneira diferente, para viver com a eternidade em mente. Em um mundo obcecado por coisas temporárias, nos lembra que o que mais importa não é o que nós, a cruz celta, defende o amor e a graça eternos. É um lembrete constante do compromisso inabalável de Deus conosco, independentemente dos desafios que enfrentamos. Essa cruz nos chama para viver com um senso de propósito e priorizar o que realmente importa. Como Jesus disse, não devemos acumular tesouros mundanos que podem ser destruídos por mariposas ou ladrões. Em vez disso, devemos nos concentrar na construção de tesouros no céu. Isso não significa que devemos ignorar nossas responsabilidades na vida, mas significa que devemos viver com um claro senso de direção e propósito. Construa aqui, mas o que dura para sempre. Jesus disse: não demitam tesouros na terra, onde mariposa e ferrugem destroem e onde os ladrões entram e roubam. Em vez disso, estabelece tesouros no céu. Isso não significa que devemos ignorar as responsabilidades da vida. Isso significa que devemos viver com propósito. Fique de olho no que realmente importa, não apenas no que desaparece. A cruz celta é mais do que um símbolo antigo. É um lembrete poderoso das promessas eternas de Deus. Não importa o que as tempestades venham, não importa o quão incerta a vida fique, o amor de Deus permanece constante. Assim como a cruz é cercada em unidade, a cruz celta é mais do que um símbolo antigo, representa promessas inabaláveis. Não importa o que as tempestades venham, não importa o quão incerta a vida fique, o amor de Deus permanece constante. Assim como a cruz em si é cercada em unidade, somos mantidos unidos em sua graça. Isso não é apenas esperança para hoje, é uma promessa que se estende além do tempo, além das circunstâncias, além de qualquer coisa que este mundo possa oferecer. A cruz aponta para a eternidade, através de Cristo, a eternidade está aberta a todos que acreditam. A cruz ortodoxa se destaca de outras cruzes. A cruz ortodoxa se destaca de outras cruzes com seu design exclusivo de 3 barras, cada barra carregando um significado poderoso, o sacrifício de Cristo e a esperança encontrada em sua vitória sobre o pecado e a morte. Esta cruz conta uma história de sofrimento, redenção e a escolha que toda pessoa deve fazer quando se depara com a realidade da crucificação. A barra superior representa a placa colocada acima da cabeça de Jesus enquanto ele pendurou na cruz, João 19. 19 a 20 registros. Pilatos teve um aviso escrito em hebraico, grego e latim. Dizia: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus.
O que deveria ser uma humilhação pública revelou a verdade: Jesus é o Rei. O mundo pode tê-lo visto como um criminoso, mas naquele momento de sofrimento, ele ainda estava reinando. A inscrição de Pilatos na cruz ortodoxa afirma definitivamente que a crucificação de Cristo não foi um acidente trágico, mas o cumprimento do plano divino de Deus. Mesmo na morte, ele era soberano. A barra do meio é a que mais reconhecemos, o feixe onde as mãos de Jesus foram pregadas. Este é o coração do Evangelho, o lugar onde a graça e a justiça se encontram. Isaías 53. 5 captura melhor: ele foi ferido por nossas transgressões, machucada por nossas iniquidades, e o castigo para a nossa paz era sobre ele. Porque o peixe dele, que estamos curados, que não podemos ser apenas para serem as mãos de homens, ele, o peso de que o peixe é que, assim, o que se curtíamos, que não era possível que não fôssemos as mãos dos homens, do custo da graça, a profundidade de seu amor e a salvação que ele oferece livremente a todos que acreditam. Ele outro que, em sua final, a barra inferior inclinada é a característica mais distinta da cruz ortodoxa. Sua posição diagonal simboliza os dois ladrões crucificados ao lado de Cristo. Um zombou dele, e o outro, em seus momentos finais, virou-se para Jesus na fé. Senhor, lembre-se de mim quando você entra em seu reino, o ladrão arrependido disse. Jesus deu-lhe uma promessa de que ecoa através da eternidade: certamente, eu digo a você hoje, você estará comigo no paraíso. Esse momento é poderoso porque reflete a escolha de que você se lembra de Jesus in a promise that a show strong eternity, assuredly, SAY today, you will be with me in paradise. This moment is powerful. It reflects the choice every person must make when faced with Jesus. One side of the slanted bar points upward, toward heaven, representing the chief believed. The other tilts downward, symbolizing the chief rejected Christ. The cross is jet submitting to look at. It is submitting you must respond to. Doing to him para Jesus em fé. No entanto, o simples dele. O ato de fé foi suficiente, e essa verdade não mudou. A salvação não é algo que ganhamos, é algo que recebemos apenas pela graça através da fé em Cristo. O cruzamento ortodoxo com suas 3 barras nos convida a refletir sobre a agonia e o triunfo da crucificação. Isso nos lembra que Jesus é Rei, mesmo em sofrimento. Isso nos aponta para o sacrifício que pagou pela nossa redenção. A barra inclinada representa a escolha eterna: acredite e siga Cristo ou se afaste. Esta cruz não é apenas sobre história, é sobre hoje. É sobre como vivemos, como respondemos e como depositamos nossa confiança naquele que deu tudo para nós. A cruz ainda é o ponto de virada da história e, através dela, o caminho para a vida eterna. Todos são bem-vindos para levar a cruz do malte. Esta cruz significa sacrifício, coragem e fé inabalável. Ao contrário de cruzamentos tradicionais, essa cruz tem 8 pontos, cada um representando uma virtude que define uma vida cristã fiel. Está associado aos Cavaleiros de Malta, uma ordem cristã dedicada à cruz de malte. Representa sacrifício, coragem e fé inabalável diante dos julgamentos. Ao contrário da cruz tradicional, essa cruz tem 8 pontos, cada um representando diferentes virtudes que definem uma vida cristã fiel. Está associado aos Cavaleiros de Malta, uma ordem cristã dedicada a servir aos pobres e a defender a fé. Além de seus laços históricos, a cruz de malte carrega um profundo significado espiritual que reflete a armadura de Deus, o chamado à perseverança e o custo do discipulado. Ao longo das Escrituras, a vida cristã é frequentemente comparada a uma batalha, não travada com armas terrenas, mas travada no reino espiritual. Paulo escreve em Efésios 6:12, não estamos lutando contra carne e sangue, estamos lutando contra os princípios, contra os poderes, contra os governantes dessa escuridão, contra os hospedeiros espirituais da maldade nos lugares celestiais. A cruz masculina nos lembra que a fé não é passiva, requer força, resistência e vontade de permanecer firme diante da oposição. Crentes, cruzamentos simbolizam nossa força e resiliência. Eles nos lembram que, como soldados em batalha,
Devemos vestir a armadura de Deus para enfrentar os desafios deste mundo. A armadura de Deus inclui a verdade, a justiça, a fé, a salvação, a palavra de Deus e a oração. Esta armadura nos protege dos ataques do inimigo. A forma da cruz maltesa representa nosso compromisso com o serviço altruísta. Como Jesus deixou claro em Marcos 10:45, quando disse: "Pois mesmo o Filho do Homem não passou a ser servido, mas servir e dar um resgate à vida por muitos." A jornada cristã não é sobre ganho ou conforto pessoal. É sobre humildade e sacrifício. Seguir Cristo significa estabelecer seus desejos, ambições e até a vida de alguém, se necessário, por causa do Evangelho. A igreja primitiva entendeu isso bem. Muitos dos primeiros discípulos e apóstolos foram presos, perseguidos e até mortos por sua fé. Eles consideraram um privilégio sofrer por Cristo. A cruz masculina serve como um lembrete de que a verdadeira vitória não ocorre através do poder ou da riqueza, mas através da fidelidade, até da morte. Um dos aspectos mais impressionantes dessa cruz é a maneira como ela incorpora a resistência espiritual, conforme descrito em Hebreus 12:1. Crentes correm com resistência que a corrida se estabeleceu diante de nós. A vida cristã não é um sprint, é um compromisso ao longo da vida que exige perseverança em ambos os tempos de paz e estações de luta. Aqueles que carregam o Maltes Cross o fazem com o entendimento de que a fé deve ser vivida diariamente através de ensaios e triunfos. Eles são chamados a servir com devoção inabalável, nunca voltando quando surgem dificuldades. At it is art, the Maltes Cross is also a symbol of loving action, James 2:17. It is clear that faith alone, without works, is dead. Faith is meant to believe out through acts of kindness, generosity, and service to others. The Knights of Malta, who wore this cross, were known for their commitment to helping the sick, feeding the hungry, and defending the oppressed. Their legacy reflects the commandment Jesus gave in John 13:35 This will make it clear that you are my disciples. If you love one another, you carry the cross of Christ. You carry his love into all the desperate need of his truth and compassion. The Maltes Cross stands for a faith that is strong, unshaken, and committed to the call of Christ. It challenges every believer to examine their walk. Art and living at boldness. Stand firm in your faith and serve others with the love of Christ. This cross is a declaration that faith is not a passive belief, but ato diário de rendição e obediência. Ao fazer isso, eles seguem os passos de Cristo, que colocaram sua vida tão. A cruz copta incorpora uma história de fé inabalável, sofrimento e perseverança. É o símbolo da Igreja Cristã Copta, uma das comunidades cristãs mais antigas do mundo, traçando suas origens de volta ao ministério de Mark the Evangelist no primeiro século. Ao longo da história, aqueles que sofreram essa cruz sofreram perseguição implacável, mas nunca abandonaram sua fé. O povo copta persistiu em sua fé, apesar da implacável perseguição. A cruz copta é mais do que um design artístico, é uma prova do poder da devoção inabalável, da resistência ao sofrimento por Cristo e ao triunfo da fé sobre o medo. Desde os primeiros dias da Igreja, os crentes entenderam que seguir Cristo significava abraçar as dificuldades. O próprio Jesus alertou seus discípulos em João 15:20 Se eles me perseguiram, também o perseguirão. Esta não foi uma mensagem de desânimo, mas de preparação. A jornada cristã não estaria livre de julgamentos, mas aqueles que permanecem fiéis receberão uma recompensa eterna. A história da Igreja Copta reflete essa realidade. Durante séculos, os cristãos coptas que eles enfrentaram opressão, discriminação e até martírio, mas seu compromisso com Cristo nunca vacilou. A cruz copta, muitas vezes tatuada nos pulsos dos crentes, serve como uma declaração permanente de fé inquebrável. É um lembrete visível de que somente Cristo é sua esperança e força. Os braços da cruz são iguais, significando o equilíbrio e a integridade encontrados em Cristo. Cada seção é frequentemente decorada com padrões complexos, simbolizando a riqueza da fé e a profundidade da presença de Deus na vida de seu povo.
A cruz copta representa mais do que sua beleza artística. É uma marca de identidade em tempos de perseguição. Suportar a cruz copta significa abertamente declarar lealdade a Jesus, mesmo que com vida e sofrimento. Os cristãos coptas incorporam essa ousadia e coragem. Isso reflete as palavras de Jesus em Mateus 10:32. Portanto, quem quer que me confesse diante dos homens, ele também confessarei diante de meu Pai que está no céu. A fé deles não era apenas uma crença, era um modo de vida. A cruz copta lembra os crentes do poder da resistência em 2 Timóteo 3:32. Portanto, quem me confessa diante dos homens, também confessarei diante de meu Pai que está no céu. A fé deles não era apenas uma crença, era um modo de vida, selado em seus corações e impresso em sua pele. A cruz copta também lembra os crentes do poder da resistência em 2 Timóteo 3:12. Paulo diz: sim, e todos os que desejam viver piedosos em Cristo Jesus sofrerão perseguição. A vida cristã não deve ser fácil, mas um período de perseverança e confiança. O sofrimento dos cristãos coptas ao longo da história reflete a maior luta dos crentes em todo o mundo. Aqueles que defendem a verdade sempre enfrentam oposição, mas sua resistência não é em vão. Repetidas vezes, a história mostrou que quanto mais a igreja é mais forte, mais é perseguida. Este é o paradoxo da fé: o que o inimigo pretende para a destruição, Deus usa para sua glória. O sangue dos mártires é a semente da igreja, e a cruz copta é uma prova de que a fé não pode ser extinta, por mais feroz que seja a oposição. Na sua essência, a cruz copta fala com a promessa inabalável da presença de Cristo em meio a sofrimento. Jesus garantiu a seus seguidores em Mateus 28:20, estou sempre com você, até o final da idade. Essa é a esperança inabalável que sustentou gerações de crentes que enfrentaram prisão, exílio e até morte por sua fé. A cruz não promete uma vida fácil, mas garante a vitória. Ele garante a vitória na eterna promessa de Deus, não em termos terrenos. Assim como Cristo sofreu a cruz para a alegria que ele também é chamado para suportar seus seguidores. Eles sabem que sua recompensa é segura no céu. A cruz copta é uma declaração de confiança no plano soberano de Deus. É um compromisso permanecer fiel, independentemente do custo. É um lembrete de que os julgamentos deste mundo são temporários, mas as promessas de Deus são eternas. A cruz, uma vez representando o sofrimento, tornou-se um símbolo de triunfo, provando que nada, não perseguição, nem dificuldade, e nem mesmo a morte, pode separar os crentes do amor de Cristo. A cruz é um dos símbolos mais antigos e reconhecíveis da história antiga. Ele se originou na cultura egípcia e era frequentemente associado à vida, imortalidade e poder divino. Embora não seja um símbolo cristão, os primeiros cristãos coptas o adotaram como um poderoso paralelo à mensagem da vida eterna encontrada em Jesus Cristo. A cruz serve como um lembrete da promessa de ressurreição e vitória sobre a morte. Morte e o dom da vida através de Cristo no Egito Antigo, o Ankh foi reverenciado como um símbolo da vida que se estendia além do mundo físico, apontando para a ideia de existência além da morte. Esse conceito, embora incompleto em sua forma original, alinha-se com uma das verdades centrais da fé cristã, a garantia da vida eterna através de Jesus Cristo. Embora as filosofias humanas tenham especulado há muito tempo o que acontece após a morte, a Bíblia fornece a resposta final em João 11:25. Jesus declara corajosamente: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim viverá e nunca morrerei. A mensagem da cruz encontra seu cumprimento no único Deus verdadeiro, não nos deuses do Egito. Deus conquistou a morte na cruz e oferece vida eterna a todos que acreditam. Jesus declara com confiança: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim nunca morrerá. Quem vive e acredita em mim nunca morrerá. A mensagem da cruz é clara: a vida eterna é oferecida a todos que acreditam. A forma única da cruz também carrega um significado profundo. O loupe no topo representa a natureza eterna e ininterrupta da vida, como a presença sem fim de Deus nas Escrituras. Deus é descrito como o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Apocalipse 1, a forma única da cruz simboliza a vida eterna. O loupe no topo representa a natureza eterna e ininterrupta da vida.
Deus não é o alfa e o ômega, o fim e o fim do que o fim é o alfa. Porta para a vida eterna é para aqueles que confiam em Cristo. Ressurreição. 55 a 57 proclama triunfante: ó morte, onde está sua pecada? O Hades, onde está sua vitória? A picada da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas obrigado a Deus, que nos dá a vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz, quando vista através das lentes da fé, fala dessa vitória, não como um conceito, mas como uma realidade viva garantida pelo sacrifício de Cristo. Esta cruz também serve como um chamado para uma vida abundante em Cristo. Jesus não só veio a garantir a eternidade para os crentes, mas para transformar suas vidas aqui e agora. Em João 10:10, ele declara: eu vim para que eles tenham vida e a tenham abundantemente. Isso não é uma mera existência, mas uma vida cheia de propósito, meaning e conexão divina. A cruz é como um lembrete: os crentes, você não está apenas esperando a vida eterna, é chamado a viver na plenitude da presença de Deus a cada dia. No seu coração, a cruz é um símbolo. Quando entendida adequadamente, aponta para a verdade do Evangelho. O mundo antigo buscou imortalidade através de símbolos, rituais e esforços humanos não têm sentido sem a vida verdadeira e eterna, que é encontrada apenas na graça salvadora de Jesus Cristo. A mensagem da cruz é imutável, imparável e eterna. Não é uma forma, é o poder de quem morreu e levantou-se novamente. A cruz não é apenas um símbolo, é uma decisão, uma linha divisória, uma chamada que não pode ser ignorada. É o lugar onde a misericórdia encontrou a justiça, onde o pecado foi esmagado sob o peso do amor divino. A morte perdeu seu poder para sempre. Está na história como uma declaração inabalável que Cristo ganhou, que o túmulo não tem domínio e que a eternidade foi aberta a todos os que acreditam. Esta não é uma história do passado, é uma realidade que confronta toda a alma. A cruz exige uma resposta. É um obstáculo ou a porta da porta. Ele obriga a se render ou é descartado como tolice, mas para aqueles que o veem pelo que é e aqueles que ouvem a voz que o chama. A cruz significa poder, esperança e verdade. Permanece quando tudo o mais cai. O convite ainda está aberto, o sacrifício já foi feito e a única pergunta é a seguinte: o que você fará com ele? Se esta mensagem agitou algo dentro de você, se você souber que há mais, se você se recusar a ignorar o peso da eternidade, não se afaste inalterado. Inscreva-se no canal, compartilhe isso com alguém que precisa ouvi-lo e permaneça firme no poder da cruz.